Olá, graça e paz, tudo bem com você? Nós estamos de volta aqui com mais uma aula sobre a história do metodismo. Hoje, a aula 5, em que falaremos sobre santificação e libertação, o metodismo em Oxford. Nessa aula nós falaremos sobre o metodismo como movimento missionário dentro da Universidade de Oxford. A experiência acadêmica e religiosa de John Wesley em Oxford esteve associada à vida de seu irmão Charles Wesley, 5 anos mais novo que ele, nascido em 18 de dezembro de 1708. Em 1716, ele entrou para a escola de Westminster, onde seu irmão Samuel Wesley era professor, e um acontecimento poderia ter mudado o rumo da vida de Charles Wesley, quando um irlandês chamado Barrett Wesley se ofereceu para adotá-lo, chegando a pedir para isso consentimento ao reverendo Samuel Wesley. Mas Charles Wesley recusou-se a ir para a Irlanda e pouco depois Barrett adotou um de seus parentes mais próximo, chamado Richard Colley, que herdou, além do seu nome, também a sua fortuna. Este herdeiro, em 1747, tornou-se o Barão de Mornington, tendo sido o bisavô do Marquês de Wellesley e do Duque de Wellington, que ocupou um cargo político que viria mudar o destino da Europa. Esse fato ocorreu e teve ligação direta com a recusa de Charles Wesley à proposta de adoção. Em 1726, enquanto John Wesley ajudava o seu pai na igreja de Epworth, Charles Wesley ingressava na Universidade de Oxford, onde obteve mais tarde o título de Fellow do Christian Church College. Mas Charles não era tão disciplinado como John. Uma vez, repreendido por ele, respondeu: "Você quer que eu seja um santinho?" Com o passar do tempo, refletindo sobre a resposta que dera ao seu irmão, acabou por mudar de atitude, adquirindo assim bons hábitos e praticando atos de piedade que incluía a sua participação na ceia do Senhor, além de rompimento com amigos que não se comprometiam com o Senhor, se interessando por fazer novas amizades mais próximas da conduta que ele assumira de uma vida de santificação pessoal. Retornando a Oxford, John Wesley uniu-se a Charles Wesley e aos seus amigos, passando a liderar o grupo, porque era o mais velho. O grupo era formado, além dos Wesley, por Robert Kierkegaard e Guilherme Morgan, até outros estudantes e catedráticos também se juntarem a eles. Se tornariam notórios entre eles Santiago Harvey, escritor sacro, Benjamin Ingram e o evangelista de Yorkshire John Gambold, o bispo morávio, e entre eles estava também George Whitefield, o pregador mais eloquente e comovedor do século XVIII. Esses jovens, cujo número nunca ultrapassou a 15 deles, formaram uma associação para a prática da piedade e do saber. Eles se reuniam todas as noites para a leitura da Bíblia, para a oração e conversas sobre seus estudos, sempre encerrando suas reuniões com um pequeno lanche. Em um ambiente de incredulidade e relaxamento dos bons costumes, a atitude daquele grupo era uma novidade em Oxford. O grupo era formado, ou chamado, melhor dizendo, jocosamente de Clube dos Santos, e os membros do grupo receberam o apelido de metodistas, também no sentido pejorativo, por causa da metodologia e regularidade com que cumpriam seus deveres cristãos. Na verdade, o grupo que John Wesley liderou em Oxford
Era uma sociedade fraternal e por causa disso ele recebeu o nome de procurador do Clube dos Santos, que era uma forma também maliciosa como a juventude universitária o nomeou. Em uma segunda etapa da sua existência, o grupo passou à prática das boas obras, visando o trabalho junto às famílias pobres, organizando cultos nos cárceres, patrocinando escolas primárias e dando assistência aos necessitados, e para isso lançando mão dos próprios recursos, ainda que escassos, mantendo-se os seus proventos em torno de US$ 700 ao ano, os quais eram utilizados para a manutenção das suas necessidades. Eles se obrigavam, por regra, que eles mesmos estabeleceram, a dedicar aos pobres toda a quantia superior que lhes viesse à mão. Wesley considerava que qualquer gasto supérfluo era como que roubar dos pobres. Ele levantava regularmente às 4 horas da manhã e, com esse hábito metódico que adquiriu, planejava o seu dia, no qual se dedicava à leitura da Bíblia e às anotações sobre aquilo que havia feito a cada hora. Certa vez, escrevendo a um amigo, John Wesley disse: como não temos a garantia de um só dia, é pouco prudente desperdiçar um só momento. O caminho para se alcançar a sabedoria proposto por Wesley levou em consideração a necessidade de observar algumas práticas que ele desenvolveu juntamente com os integrantes do Clube Santo, do Clube dos Santos ou dos Metodistas, do grupo que se reunia para essa busca de vida de santificação. Primeira coisa que eles fizeram, uma das primeiras práticas, foi definir o alvo a que se propunham alcançar. Segunda, abster-se de ler tudo o que não contribuía com a meta para se alcançar o alvo estabelecido. Terceira prática deles, entre os livros, escolher sempre para uma leitura os melhores. Quarta prática, terminar sempre o estudo de uma obra antes de começar a ler outra. Quinta prática desse grupo, fazer uma leitura ordenada de tal forma que a leitura de hoje ela esclareça a de ontem. Além disso, essa disciplina do grupo contribuía para as práticas religiosas da Igreja Anglicana, resgatando assim algumas delas que estavam em desuso, como a ceia do Senhor semanalmente, o jejum com abstenção de alimentos às quartas e às sextas-feiras até às 15 horas. O propósito desta piedade pessoal era a busca ou a preservação da salvação, uma prática voltada para a justificação. Era difícil saber onde parar com tantas regras, né? Onde que eles iam, com tantas regras eclesiásticas, como que eles iam se estabelecer. E o avivamento em Oxford corria o risco de se converter em um mero movimento ritualista, como tantos outros ocorridos ao longo da história cristã. E em julho de 1732, seguindo assim o caminho para se alcançar a sabedoria, Guilherme Law visitou a cidade de Londres. Wesley foi ao seu encontro e daí nasceu uma grande amizade. Ele recebeu um conselho de Guilherme Law para que lesse a vertente mística da teologia germânica e as obras de Tauler. Em outro encontro, foi aconselhado por Law a desenvolver a oração mental e outros exercícios devocionais como meios seguros de purificar a alma e uni-la a Deus. Aqui há um indício de contemplação gnóstica no misticismo de Guilherme Law. Depois Wesley leu outros autores franceses, como as obras de Guion e Antonietta Bouillon,
tendo também recebido influência da teosofia de Boehme. O bom senso e a crítica afastaram Wesley do radicalismo místico ao ponto de ele dizer a seu irmão Samuel: os escritores místicos foram a rocha na qual me apeguei ao ponto de naufragar quanto à minha fé. Com suas belas descrições de união com Deus e de religião interior, fizeram parecer à minha vista desprezíveis, triviais e insossas todas as demais coisas, inclusive as boas obras, assim disse John Wesley. Uma contribuição que o misticismo trouxe ao Wesley foi o desapego excessivo à tradição que até então ele havia colocado no mesmo nível das Sagradas Escrituras, atribuindo assim importância exagerada aos ritos e formas externas. Mas nem o ritualismo, nem o misticismo conseguiriam desviá-lo da prática de vida a qual sua natureza moral o impulsionava. Wesley Hatter denomina o movimento de Oxford como o primeiro momento do metodismo e Levrier afirma que o metodismo teve seu prelúdio em Oxford. Na verdade, a pronúncia é Hatter, desse nome difícil de a gente falar, né? O movimento de Oxford se caracterizou pela paixão evangelística, com ênfase na salvação de almas e na piedade monástica. O seu zelo era evangélico, recebeu do próprio pai a aprovação de desenvolver o trabalho de evangelização junto aos pobres. Certa vez, Samuel se expressou dessa maneira falando acerca dos seus filhos, John e Charles. Aprovo decididamente e tenho razões para dar graças a Deus por meus dois filhos na Universidade de Oxford, os quais lutam com coragem e graça para fazer guerra ao mundo e ao diabo. Testemunho dado pelo próprio pai Samuel Wesley acerca dos seus filhos John Wesley e Charles Wesley. Seus opositores na universidade e o seminário Forges Weekly Journal atacaram com violência Wesley e ao grupo do Clube Santo, chamados assim de essênios da Judéia e de pietistas da Suíça, acusando-os de querer transformar a universidade em um mosteiro que, à época, foi início de uma polêmica com a imprensa. Mas John Wesley não entrou nesse desafio contra a imprensa, preferindo usá-la para outros fins. Em 1733, publicou para uso de seus discípulos uma coleção que chamou de Livro de Piedade Prática, com modelos de oração para todos os dias da semana. Em 1735, publicou um sermão e duas edições da Imitação de Cristo, qual foi pregado em 1733 em Oxford, alusivo à perfeição cristã e à obra do Espírito Santo. Certa ocasião em que John Wesley se apresentou em Oxford, indo para Épio, o grupo que era de 20 membros foi reduzido a 5. 6 anos depois de organizada a sociedade religiosa em Oxford, George Whitefield passou a fazer parte dela. A piedade de Whitefield e de Wesley era vista com reservas pelo corpo dirigente da Universidade de Oxford. Quando Wesley se candidatou à vaga de seu pai na paróquia de Épio, foi recusada a sua candidatura. Robert Walpole, o primeiro-ministro, receando a influência deles em relação aos outros ministros religiosos, deu a sua preferência a outro candidato e com isso Wesley não foi nomeado para Épio. Samuel Wesley morreu no dia 25 de abril de 1735. Bem, até aqui vimos o metodismo em seu nascedor, ou seja, na Universidade de Oxford,
com muitos desafios superados num ambiente de dureza e de mercenarismo, a fim de que essa sede por santidade produzisse algo melhor do que o neocatolicismo estéril. Era necessário que os metodistas de Oxford voltassem a descobrir a justificação pela fé como a grande verdade que deu vida à reforma protestante, quase que totalmente abandonada pela igreja anglicana com o passar do tempo. Os prenúncios do grande avivamento metodista começaram entre Épua e Oxford, mais precisamente na universidade, e os momentos seguintes na Geórgia, nas regiões de Savannah e de Frederica. E depois em Londres, a partir de 24 de maio de 1738, com o acontecimento que marcaria a história da Inglaterra e a vida de John Wesley e os metodistas em todo o mundo. Pode ser que os relatos até aqui tenham sido exaustivos, mas é necessário que entendamos a importância de tomarmos conhecimento destes pormenores, porque eles nos dão base para conhecermos a revolução do sentimento que orientou o grande avivamento do século XVIII e, posteriormente, do metodismo. E assim, em 1725, entre 1725 e 1739, o movimento metodista ele surge como uma prática de santificação e de libertação. A compreensão do metodismo exige um exercício apurado de leituras, não só de uma cronologia em termos históricos de pelo menos 4 séculos da vida inglesa e seu relacionamento com outros países da Europa, mas também uma percepção de acontecimentos sociais, econômicos, políticos e os aspectos socio-religiosos envolvidos nesse processo de vida europeu. A história dos primórdios do povo chamado metodista tem ligação com a vida e com a pessoa, com a vida e a pessoa de Charles e John Wesley em Oxford. John Wesley é reconhecido como coordenador do grupo denominado Clube dos Santos, mas existem também biógrafos que apontam Charles Wesley como fundador do grupo. Então, seguindo a linha de conexão histórica dos primórdios do metodismo, temos o primeiro momento em Oxford, com destaque para a busca de santidade por parte de John Wesley, o que dá foco à sua teologia. Em 1725, John Wesley já tinha a convicção de que podemos receber o perdão de Deus, o que foi base do seu interesse pela segurança pessoal da salvação. Essa convicção provocou em Wesley o posicionamento firme de rejeição à predestinação absoluta do calvinismo e ao antinomianismo, o que com a sua doutrina afirmava ser a fé e não os atos a única condição para a salvação. Em 17 de março de 1726, John Wesley foi eleito para um cargo de fellow no Lincoln College, tendo com esse cargo a garantia de sustento básico e também direito à moradia, enquanto exercia suas responsabilidades relacionadas aos estudantes, além de um salário anual até o fim de sua vida, enquanto permanecesse na condição de solteiro. Por seu rigor nas pesquisas religiosas, teve dificuldades no relacionamento com seu irmão Charles, que ingressou no Christ Church College em 1726 e também com o Robert Kirkham. A princípio, o único amigo com quem compartilhou suas ideias sobre santidade foi Robin Griffiths, que morreu em 1727. Em 14 de março de 1727, John Wesley recebeu o grau de mestre, indo em seguida trabalhar com seu pai em Épua e Ruth, retornando para Oxford em setembro de 1728 para então ser ordenado presbítero, que é a mesma conotação de sacerdote na igreja
anglicana. Enquanto isso, Charles Wesley permanecia no Christ College, escrevendo ao seu irmão, falando sobre o novo momento em sua vida, mais voltado à santidade, conforme os conceitos de John Wesley. Seguindo os conselhos de seu irmão, Charles começou a dedicar em seu diário registros diversos, sobre assuntos relacionados à religião. E naqueles dias, os oficiais da universidade começaram a combater abertamente o deísmo e a irreligião em Oxford. Esse fato favoreceu ao grupo que se preocupava com a santidade. Os fellows foram aconselhados a explicarem cuidadosamente os artigos de religião e a estimularem os alunos ao estudo das Sagradas Escrituras. Em 1729, John Wesley passou mais 2 meses em Oxford, período em que reuniu os amigos regularmente para estudar, orar e discutir assuntos teológicos, além de participar também da ceia do Senhor, registrando tudo através das suas anotações no seu diário pessoal. Essas atividades indicavam o que se pôde chamar de uma primeira manifestação do metodismo em Oxford. O início das atividades regulares com propósitos e projetos ocorreu entre 1729 e 1730, quando Bob Kierkegaard se juntou ao grupo já composto por Charles, John e Morgan. No início, essas reuniões eram dedicadas aos estudos de obras diversas e outras obras, durante a semana, e aos domingos à noite eles estudavam teologia, mantendo sempre a participação assídua na ceia do Senhor, aos domingos na universidade. Enquanto isso, John Wesley pregava nas igrejas rurais de Oxfordshire nos fins de semana. Inicialmente, grupos idênticos eram formados na universidade, mas aquele pequeno grupo chamado de sacramentários procurava seguir firmemente as expectativas dos estatutos da universidade. A partir de 1730, alguns destes grupos se juntaram ao grupo wesleyano. Em agosto de 1730, Morgan sugeriu ao grupo visitar os presos do castelo. Havia uma prisão no castelo e Morgan fala ao grupo, dispõe o grupo para essa visita. E nessa época, Morgan já realizava atividades beneficentes junto às crianças órfãs, cuidando dos pobres e dos idosos. Assim, o grupo, composto de 4 a 6 pessoas, passou também a colocar na sua agenda de atividades visitas aos prisioneiros da fortaleza do castelo, organizando uma escala. John Wesley se comprometia com essa tarefa nas tardes de sábado. Foi com William Morgan que o grupo wesleyano aprendeu e incorporou outras atividades beneficentes, desenvolvendo atividades sociais junto às pessoas pobres, às crianças órfãs e também junto aos encarcerados. Morgan era um membro de uma família de notáveis estudiosos, considerado um dos fundadores da profissão de atuário. O atuário é uma espécie de arquiteto financeiro e matemático social capaz de analisar simultaneamente as mudanças financeiras e sociais do mundo. Em 1731, esse atuário, Morgan, ele adoeceu e Wesley e seus amigos assumiram o trabalho com uma organização permanente. Dentre os nomes pejorativos dados ao grupo, além de metodistas, podemos citar o de Clube dos Santos, depois Clube Religioso, Traças da Bíblia, Homens da Superrogação, ou seja, desocupados demasiadamente com as questões religiosas que iam além do que a própria religião apontava como necessário praticar. E em 1733, o termo metodista foi definitivamente usado
passou a ser usado como referência nominal do grupo. Os primórdios do metodismo em Oxford era dinâmico e com várias atividades, contando com a ajuda de muitas pessoas simpáticas ao movimento. Wesley estava engajado na busca da situação correta da alma no caminho da vida e no enfrentamento das crises que surgiam, propondo sempre respostas e impulsionando as pessoas à espiritualidade como expressão da salvação pessoal, tendo como essência a piedade e a solidariedade como base do metodismo em Oxford. Em 1732, o movimento sofreu modificações devido ao enfraquecimento de Morgan, que já se encontrava muito enfermo, o que o obrigou a retornar ao seu país, a Irlanda. Morgan apresentou a John Wesley o seu amigo John Clayton, que nutria os mesmos interesses sociais que ele tinha. Além de John Clayton, outros amigos de Morgan foram apresentados a Wesley, tais como Thomas Deacon, John Byron e outros que desenvolveram um programa social voltado para os interesses da vida e das ideias do cristianismo primitivo. Em 1732, John Wesley tornou-se membro correspondente da sociedade, o que lhe colocou na posição de modelo do grupo. Em seguida, na Geórgia, a presença de John Clayton junto ao grupo wesleyano confirmou a sua importância, causando mudanças significativas no programa de atividades que desenvolviam com uma disciplina no trabalho relacionados à piedade e à misericórdia. Assim, eles introduziram a rotina de trabalho dos metodistas, o jejum, praticado de forma fixa todas as quartas-feiras e às sextas-feiras, abstendo-se assim de qualquer tipo de alimento até o horário pré-determinado para a entrega do jejum, que era às 15 horas. Além de uma série de orações publicadas em 1733, a vida e os pensamentos wesleyanos em Oxford se interessaram pela manifestação de uma teologia prática equivalente à metodologia arminiana, com base no modelo de regras e práticas com contínua obediência à vontade de Deus, mesmo dentro do contexto da nova aliança, comparados aos métodos de saúde natural dos médicos gregos. Os wesleyanos, entre 1732 e 1733, foram chamados de os Novos Metodistas de Oxford. Entre 1733 e 1735, o metodismo em Oxford, através de Benjamin Ingram, é um nome importante que nós podemos assim destacar, ele se caracterizou em Oxford pelas resoluções gerais para a quaresma, contendo questões relacionadas ao autoexame e uma variedade de outras práticas que depois seriam passadas ao grupo dos Queens. Enquanto avançavam as influências metodistas na Universidade de Oxford, John Wesley buscava uma maneira singular, uma maneira pessoal de se santificar, um destaque importante para o nível do seu autoexame e da sua vigilância espiritual, como uma obsessão à sua dedicação à transcendência. Mas quando ele foi acometido por dúvidas acerca dessa prática, ele começou a se conscientizar mais das suas falhas, dos seus fracassos, além dos perigos da lassidão, do antinomianismo, quando escreveu então em seu diário, no ano de 1734, a respeito dessa dúvida, transcrita com as seguintes palavras: como me conduzir entre a autonegação e a autoindulgência? Concluindo assim ele mesmo com as seguintes palavras essa questão: faze o que estiver em tuas forças e Deus ajudará a tua boa vontade.
a tensão entre lei e evangelho passou a incomodar de tal maneira John Wesley que ele começou a traçar um paralelo entre liberdade cristã como base no conceito paulino da necessidade de uma vida de santidade, refletindo sobre a constante oscilação humana entre a obediência e a desobediência. Ele chegou a escrever em seu diário sobre a confusão mental que o acometia, levando a perguntar para Deus se era mesmo para ele levantar cedo, omitir o café da manhã nos dias de jejum e alguns aspectos do regime metodista da autonegação, o que, por fim, resultou na desobrigação ao grupo do jejum das quartas-feiras. Ao ter que decidir entre a sua permanência em Oxford como fellow ou ir para Epworth como substituto do seu pai Samuel Wesley, John Wesley escreveu ao seu irmão Samuel Júnior em fevereiro de 1735, lhe dizendo que estava convencido a ir para Epworth, mas por ordenança do bispo Potter, declarou-lhe que os seus votos não o colocavam na obrigação de tomar conta de uma igreja, desde que o clérigo sentisse que poderia servir melhor a Deus e a igreja no cargo presente, ou seja, ele poderia servir a Deus da maneira como ele já estava, na condição em que ele já estava. Mas com a morte do seu pai em abril de 1735, ele acabou concordando em ir para Épio, sendo que o bispo de Londres se recusou a fazer a intermediação para que ele se consolidasse a substituição. Depois de passar alguns meses em Épio, ele regressou a Oxford, quando então foi chamado a Londres pelo editor Charles Rivington, a fim de ajudar nas fases finais da publicação do livro que o seu pai havia escrito, falando sobre Jó. Em Londres, John Wesley foi procurado por John Burton, que lhe falou da possibilidade dele ir para a Geórgia com os seus amigos, o que prontamente ele aceitou como uma oportunidade de implantar seu projeto pessoal de perfeição cristã. A ida para a Geórgia, financiada pela SPCK e SPG, fez com que Charles Wesley, ainda em Oxford, em 21 de setembro de 1735, fosse ordenado diácono e no dia 22 em Londres, ordenado sacerdote, além de outros dois amigos, Marlow Salmon e Hall, que também foram ordenados antecipadamente por causa da missão na colônia. É interessante que seja aberto um parênteses para falarmos um pouco destas duas instituições que financiaram a missão metodista na Geórgia, a SPG e a SPCK. Ambas sociedades ligadas à Igreja Anglicana, que exercem desde a sua fundação papel muito importante na missão a nível internacional. Desde 1702, a Sociedade para a Propagação do Evangelho em Partes Estrangeiras, SPG é a sigla, iniciou a atividade missionária em todas as colônias. Mas vamos aqui destacar a Sociedade para a Promoção do Conhecimento Cristão, que é a SPCK, que é uma instituição de caridade cristã com sede no Reino Unido. Ela foi fundada em 1698 por Thomas Bray, trabalhou por essa instituição tem trabalhado, na verdade, por mais de 300 anos para aumentar a consciência da fé cristã no Reino Unido e em todo o mundo. O SPCK é a organização missionária anglicana mais antiga do mundo, embora agora tenha uma visão mais ecumênica e publique livros para uma ampla gama de denominações cristãs. Atualmente é a editora líder de livros cristãos no Reino Unido e também a terceira editora independente mais antiga do Reino Unido. A SPCK tem a visão
de um mundo em que todos são transformados pelo conhecimento cristão. Sua missão é liderar a criação de livros e produzir recursos que ajudem a todos a compreender a fé cristã. Em 8 de março de 1698, o reverendo Thomas Bray encontrou um pequeno grupo de amigos, incluindo C. Humphrey Maxwell, o coronel Maynard Kosher, Lord Guilford e John Hook no Lincoln. Esses homens estavam preocupados com o que consideravam o crescimento do vício e da imoralidade na Grã-Bretanha na época, devido à grosseira ignorância dos princípios da religião cristã. Eles também estavam empenhados em promover a religião e o aprendizado nas plantações no exterior. Eles resolveram se encontrar regularmente para planejar estratégias sobre como poderiam aumentar o conhecimento do cristianismo anglicano. Então decidiram que esses objetivos poderiam ser melhor alcançados publicando e distribuindo literatura cristã e encorajando a educação cristã em todos os níveis. Esses objetivos e métodos fundamentais continuam a direcionar as atividades da SPCK até hoje. Sem surpresa, a educação sempre foi uma parte central da missão da SPCK. Uma das principais prioridades para Thomas Bray e seus amigos era construir bibliotecas em cidades comerciais. Em seus primeiros 200 anos, a sociedade fundou muitas escolas de caridade para crianças pobres, na faixa etária de 7 a 11 anos. A partir dessas escolas, o conceito moderno de educação primária e secundária cresceu. A evidência do impacto do SPCK na educação britânica ainda pode ser vista nas muitas escolas primárias da Igreja da Inglaterra até os dias de hoje, né? Então a sociedade, a SPCK, também ofereceu treinamento de professores, evangelismo no exterior, trabalhando assim desde a sua fundação, com o foco inicial para as colônias britânicas nas Américas. E com isso, bibliotecas foram estabelecidas para o uso do clero e os membros das igrejas, e os livros eram frequentemente enviados através do Atlântico à vela ao longo do século XVIII. Então, todo um empenho, todo um esforço dedicado para fazer chegar as literaturas cristãs a lugares onde havia um interesse de evangelização. Em 1709, o SPCK estava se espalhando para mais longe. Uma impressora e um impressor treinado foram enviados a Tranquebar, lá no leste da Índia, para ajudar na produção da primeira tradução da Bíblia para o Tâmil. Isso foi realizado pelos missionários luteranos alemães que, em missão, né, se dedicaram a esse trabalho naquela época. E, para a época, esse foi um exemplo notavelmente zeloso, né, de cooperação com o Evangelho. E a SPCK ela continua a trabalhar em estreita colaboração com igrejas de muitas denominações diferentes, embora mantendo um relacionamento especial com as igrejas dentro da comunhão anglicana. À medida que o Império Britânico crescia no século XIX, a SPCK desenvolveu um papel importante no apoio à implantação de novas igrejas em todo o mundo. Fundos foram fornecidos para edifícios de igrejas, escolas, faculdades de treinamento teológico e para fornecer capelães para os navios que levavam imigrantes para as suas novas casas. Embora a SPCK apoiasse a logística de
plantação de igrejas e fornecesse recurso para todo o aprendizado teológico, no século XIX, a SPCK não costumava enviar missionários para o exterior. Em vez disso, esse tipo de trabalho passou para outras organizações, como a Sociedade Irmã, a USPG, que também foi fundada por Thomas Bray na Irlanda. Enfim, nós temos aí nessas instituições, nessas sociedades, vamos dizer, o estímulo que John Wesley precisou, né, para a sua paixão missionária, né? Então, John Wesley, ele acabou sendo influenciado, né, por essas instituições, e aí a gente passa a conhecer um pouco sobre a paixão evangelística de John Wesley a partir dessas influências que ele recebeu dessas instituições, ainda ligado à Igreja Anglicana. Se bem que, falando de John Wesley, nós entendemos que ele nunca deixou de ser membro da Igreja Anglicana, né? John Wesley, apesar de ter fundado o movimento metodista, ele, até o fim da sua vida, ele era membro da Igreja Anglicana. Ele não se afastou nunca da Igreja Anglicana. E falando a respeito disso tudo, para a gente poder ter uma ideia da importância do papel do movimento metodista em Oxford, por isso eu trouxe para você essa questão dessas sociedades que financiaram o trabalho na Geórgia posterior a esse movimento metodista em Oxford, né? Mas para você entender o fundamento, a importância, a base de John Wesley. E até hoje essa sociedade ela fornece livros gratuitamente para as prisões, inclusive prisioneiros individuais, bibliotecas prisionais, grupos de leitura na prisão. Ainda no ano de 2018, a SPCK havia enviado livros de difusão para 70% das prisões do Reino Unido. Só em 2018, enviou mais de 6.500 livros. Agora está procurando maneiras de expandir o programa para alcançar adultos mais vulneráveis, incluindo refugiados de membros da comunidade sem teto. Todo esse trabalho social que essa sociedade continua fazendo. É importante esse registro para a confirmação daquilo que a gente percebe como motivação em Wesley e nos seus amigos, nas suas ênfases missionárias, apoiados por essas instituições missionárias, atuantes no mundo desde o seu tempo até hoje. A ida desses metodistas para a Geórgia teve como objetivo a missão de dar assistência espiritual aos colonos e pregar o evangelho aos indígenas que lá habitavam. Wesley partiu para um novo mundo, na certeza de que obedecia ao chamado de Deus e que veria a propagação do evangelho por toda a terra, reconhecendo também que a graça de Deus na verdade, uma força verdadeira na história e que, movidos pela ação do Espírito Santo, né, é que nós conseguimos produzir resultados através da providência divina para fins libertadores. Nós somos um canal da bênção de Deus através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Estamos encerrando essa que é a última aula sobre o conteúdo da história do metodismo, na verdade a quinta aula sobre a história do metodismo até agora, e
vamos dar continuidade a esse assunto que nos interessa, porque precisamos, principalmente como metodistas, tomar conhecimento da nossa origem histórica, teológica, social, enfim, precisamos da razão da nossa fé. Eu aguardo você para o nosso próximo encontro e que Deus abençoe ricamente a sua vida. Deus abençoe.